Agradecer a presença do Pascoal, nosso querido irmão. Deus abençoe a você mais uma vez. Nós queremos agradecer também a presença da Poliana. Seja bem-vindo, Deus abençoe você. Né? E o Carlos Eduardo, que é o Cacá, né? Deus abençoe. Seja muito bem-vindo, viu? Um prazer muito grande ter você e sua esposa aqui, ok? O Marcelo e a Kelly, Deus abençoe vocês, viu? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E o Eduardo, é o Dudu, né? O famoso Dudu. Deus abençoe, viu, querido? É um prazer muito grande tê-lo aqui. E o Júnior e a Rafael, esse casal lindo e maravilhoso. Que Deus continue abençoando vocês. É um prazer muito grande, queridos, poder estar aqui e dar continuidade aos estudos proféticos do livro de Daniel. Semana passada nós estudamos uma profecia maravilhosa, né? As 2.300 tardes e manhãs. Nós dividimos essa profecia em blocos, para que nós pudéssemos entendê-la melhor. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, certo? E qual é o título que está ali na tela? Daniel na onde? No rio Tigre, ok? Abra sua Bíblia então, no livro de Daniel, no capítulo 10, e nós vamos ler alguns versos aqui, que será o nosso ponto de partida, para que nós possamos entender um pouquinho da mensagem deste capítulo. Ok? Daniel, capítulo 10. Né? Pois bem, querido, o livro de Daniel, ele foi dividido em 4 visões. Daniel, ao longo de todo o seu livro, ele teve 4 visões. Né? Nós já estudamos 3 visões que Daniel teve, até o capítulo 9. E agora, do capítulo 10 ao capítulo 12, é a 4ª e última visão que Daniel teve em seu livro. Então, esses 3 capítulos é uma visão só. E nós vamos estudar esses 3 capítulos durante 4 domingos seguidos. 4 dias seguidos, ok? Hoje nós vamos estudar a primeira parte deste capítulo, da última visão de Daniel. Então, nós sabemos que o capítulo 10 a 12 de Daniel, Deus dá a Daniel uma visão do que, queridos? Do clímax, da história terrestre e da segunda vinda de quem? De Cristo. Então, esses capítulos, do 10 ao 12, eles nos mostram algo muito interessante, algo muito importante. Ele nos mostra o desfecho final da história humana, e ele mostra também a segunda vinda de quem? De Jesus. Então, esse capítulo tem a ver com a minha vida, e tem a ver com a sua vida, tem ou não tem? Porque é o desfecho final da história humana. E nós sabemos que a humanidade inteira está vivendo um grande suspense pelas circunstâncias que o mundo está vivendo. E Daniel 10, 11 e 12, ele está se cumprindo. Então nós estamos vivendo os acontecimentos desse capítulo, principalmente o capítulo 11 em diante. E o último acontecimento do desfecho final desses 3 capítulos é a segunda vinda de Cristo. E que é o que os cristãos aguardam, e que eu e você aguardamos, que será onde Jesus virá fundar o seu reino. Então é fundamental entendermos um pouquinho mais do livro de Daniel, em especial o capítulo 10, 11 e o 12. Hoje vamos estudar um pouquinho do capítulo 10. Pois bem, abra sua Bíblia em Daniel 10, versos de 1 até o versículos 4. Até o verso 3, por favor. Daniel 10, versos de 1 a 3. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, é o nome babilônico dele. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, ou 21 dias. Manjar desejado não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Só um detalhezinho no verso 3, este vinho não é o vinho alcoólico, que quando a Bíblia ela usa a expressão vinho, ela está se referindo ao puro suco de uva, que é extraído da videira. Então aqui não é o vinho fermentado, alcoólico, é o vinho suco de uva, a expressão no hebraico. Pois bem, os 3 primeiros versos nos dizem que era o ano 3º de qual rei?
Ciro. Nós entendemos que o livro de Daniel, os 12 capítulos, eles não estão em uma ordem cronológica. Porque nós já passamos o Império Babilônico, nós já estudamos o capítulo 8 e 9, que ele nos leva ao futuro, o quarto império, né, que é chamado de Roma, mas agora o capítulo 10 nos volta de novo ao segundo império, dos Medos e dos Persas, onde Ciro, Dário e Ciro foram os comandantes. Pois bem, o interessante, querido, é que Daniel está dizendo que assim que Ciro derrota a Babilônia, no terceiro ano de Ciro, ele teve a quarta visão do seu livro. Ele teve a quarta visão, ele entendeu a visão que ele teve, e o que ele viu na visão o deixou chateado, o deixou triste, angustiado, e fez com que Daniel ficasse quantos dias, queridos, em jejum? 21 dias. Daniel chorou, pranteou e orou a Deus durante quanto tempo? 21 dias seguidos em jejum. O que preocupou Daniel tanto na visão do capítulo 10? Que fez com que este homem piedoso, este homem de Deus, passasse 21 dias em jejum completo, em lágrimas, em choro e pranto diante de Deus. Algo muito interessante, não? Pois bem, olha que interessante. Daniel 10, versos 12 e 13. Está ali, mas eu gosto de ler na Bíblia. Vamos ler aqui. Versos 12 e 13 do capítulo 10. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha que interessante, verso 12. Daniel recebeu a visão, certo? E aí ele começa o seu jejum, 21 dias. E a Bíblia está dizendo no verso 12 que no primeiro dia que Daniel estava jejuando e orando a Deus, foram ouvidas as suas orações. E o anjo Gabriel veio para responder às orações de quem? De quem, queridos? De Daniel. Mas só que o anjo só chegou perto de Daniel para conversar com Daniel depois dos 21 dias. Por que houve essa tardança? Por que será que demorou tanto tempo o anjo chegar e responder às orações de Daniel? Por que essa tardança? Olha o verso 13, que diz o versículo 13. Está escrito assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Por agora vamos pegar a primeira parte do verso 13. O verso 12 nos diz que assim que Daniel começou o jejum, o anjo veio para responder a sua oração. O verso 13 diz que ele só conseguiu chegar para responder e consolar Daniel no 21º dia, porque o anjo foi retardado no caminho. Essa é a pergunta. Por quê? Daniel não era um homem muito amado pelo céu, sim ou não? No capítulo 9, versos 21 e 22, o anjo Gabriel diz: Daniel, você é um homem amado pelo céu. Sim, ele era um homem amado pelo céu. Mas algo aconteceu. E agora que está o verso, em detalhe, que está ali, em detalhe. Mas o príncipe do reino da onde, querido? Me resistiu por quanto tempo? 21 dias. Gabriel está dizendo: eu vim, Daniel, no primeiro dia, mas fui impedido pelo príncipe do reino da Pérsia. Ele me impediu durante 21 dias de responder a sua oração. Que príncipe é esse que lutou com o anjo Gabriel? E só lembrando a vocês, queridos, que o anjo Gabriel era o anjo mais poderoso do céu. E dá para lutar contra o anjo mais poderoso e vencer? O que está dizendo ali é que o anjo Gabriel teve dificuldades, teve uma batalha. E o verso 1 está dizendo, no capítulo 10, a visão que Daniel teve envolvia grande conflito. E que conflito era esse? O anjo Gabriel estava lutando contra qual príncipe, querido? Da Pérsia. Agora te faço uma pergunta: será que Gabriel está lutando contra Ciro? Será que é isso? Um anjo estava lutando contra um homem
chamado Ciro? Será que era isso? Pois bem, qual é o terceiro nome que aparece na história ali? Anjo Gabriel nós já identificamos, príncipe da Pérsia. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. A batalha e o conflito durou 21 dias, exatamente os 21 dias de oração e de jejum de Daniel. Quando se deu os 21 dias, o próprio Miguel desce do céu para apoiar o anjo Gabriel contra o príncipe do rei da Pérsia, e aí a vitória é obtida. Que emaranhado é esse? Nós precisamos entender quem é este príncipe da Pérsia e quem é este Miguel. Porque Gabriel nós já entendemos que é o anjo Gabriel, o anjo mais poderoso do céu. Pois bem, na Bíblia, querido, às vezes Deus usa o nome de um reino ou de um rei para tipificar um poder espiritual. Pois bem, quando você lê Isaías 14, quando você lê Ezequiel 28, Isaías 14 faz referência ao rei de Tiro. Depois você pode conferir, se quiser conferir agora. Mas só que ali começa a detalhar a partir do verso 12, falando da queda de Satanás. Então em Isaías 14 fala de Tiro, mas tipificando quem? Satanás. Em Ezequiel 28 a mesma coisa. Então este príncipe não é Dário e muito menos Ciro. Ele simboliza Satanás, que é o príncipe deste mundo. Agora Miguel, nós vamos entrar em detalhe daqui um pouco. Este príncipe que resistiu ao anjo Gabriel não podia ser um homem, pois ali é uma batalha espiritual. Eu convido você a abrir a Bíblia em alguns versos para você entender que Satanás sim, de fato é chamado de príncipe na Bíblia. Por favor, querido, abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, onde nós vamos analisar alguns detalhes relacionados a isso. Ok? João 16, verso 11. Mantenha sua Bíblia em Daniel 10 e leamos João capítulo 16. Só para você entender que este príncipe não era um simples homem, mas era o poder de Satanás atuando ali. Evangelho de João capítulo 16, versículo 11. Assim está escrito. Jesus dizendo, falando da vinda do Espírito Santo, que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele vai explicar do juízo, no verso 11, ele fala assim, o Espírito Santo convenceria do juízo, verso 11, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe deste mundo, queridos? É Satanás. Então quem é o príncipe da Pérsia ali? É Satanás. Mas vamos continuar. João 14, verso 30. João 14, versículo 30. Olha o que Jesus continua dizendo. Diz assim, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, ou deste mundo, e ele nada tem em mim. O anjo Gabriel estava vindo para responder a oração de Daniel. E a Bíblia está dizendo que o príncipe da Pérsia, que não é Dário nem Ciro, mas o próprio Satanás, impediu Gabriel de responder a oração de quem? De Daniel. O próprio Satanás. Ele é identificado como o príncipe da Pérsia. Porque ele estava tentando manipular o poder humano da Pérsia. Ele estava tentando fazer com que Ciro não fosse favorável ao povo judeu, ao povo de Daniel. E daqui a um pouco nós vamos entender esse detalhe. E aí, querido, Gabriel começa a lutar, a batalhar contra esse príncipe que nós identificamos como Satanás. E a batalha dura quanto tempo? Quantos dias? E aí Jesus, que é o próprio Miguel, porque a palavra Miguel, ela se refere à pessoa de Jesus. Se você ler Apocalipse 12, verso 9, por favor, 12, verso 7, é preciso ler esses versos para que você entenda o contexto dessas palavras. Apocalipse 12, verso 7, por favor. E depois nós vamos voltar para o livro de Daniel. Apocalipse 12, verso 7, por favor. Aqui está escrito, houve peleja na onde? Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. O dragão nós já sabemos que é Satanás. E quem é este Miguel? Entenda o seguinte, toda vez na Bíblia que houver um conflito espiritual entre Deus e Satanás, entre
você vai encontrar essa palavra chamada Miguel, porque Miguel é um nome de guerra de Jesus. Miguel quer dizer o nome de batalha de Jesus. Toda vez que Jesus vai batalhar contra Satanás no reino espiritual, ele é identificado como Miguel, ou como príncipe, ou como arcanjo Miguel. Então aqui, e a palavra Miguel quer dizer quem é como Deus. A palavra Miguel, ela significa essas palavras, quem é como Deus, com um ponto de interrogação. Que aqui Satanás queria ser como Deus no céu, e aí Jesus entra na frente e fala, quem é como Deus, Satanás? Quem é como Deus? Somente eu sou como Deus. Então ali, em Daniel capítulo 10, este Miguel que desce, um dos primeiros príncipes, e ajuda Gabriel na batalha contra Satanás, é quem? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Você quer ver mais? Judas 9. Judas só tem um capítulo, por isso é Judas 9, verso 9. Volte um pouquinho a sua Bíblia. Judas verso 9. Só existe um capítulo no livro de Judas. Olha o que diz o verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui é arcanjo Miguel. A palavra arcanjo quer dizer chefe dos anjos. E Miguel é um nome de batalha. Então aqui, Jesus, na forma de um anjo, ele contende com o diabo a respeito do corpo de quem? De Moisés. Jesus queria ressuscitar Moisés e o diabo falou: não, ele é meu, você não vai ressuscitá-lo. E de fato Moisés foi ressuscitado. Porque em Mateus capítulo 17, quando Jesus ali se transfigura diante dos seus discípulos no monte, quem aparece ali falando com ele? Moisés. E Moisés já havia sido ressuscitado, né? Então, de fato, ele foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, que dentro do contexto bíblico é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ok? Se você for para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 até o 18, ali está dizendo o seguinte: que ressoada a última trombeta, vai se ouvir a voz do arcanjo, e os mortos vão ressuscitar. Que arcanjo é esse? Será que um anjo tem poder de ressuscitar um ser humano? Não. Porque em João 11, verso 25, está escrito que Jesus é a ressurreição e a vida. E em João capítulo 5, versos 28 e 29, diz que chegará o tempo em que os mortos vão ouvir a voz dele. Então este arcanjo é Jesus. E Miguel também é Jesus. Então na Bíblia, querido, às vezes Jesus toma a forma de anjo. Vocês se lembram do fato em que 3 anjos visitaram Abraão? Quem se lembra desse fato? Está no livro de Gênesis. 3 anjos visitam Abraão. E quem era um dos anjos? É chamado ali de anjo do Senhor. Era o próprio Jesus, mas na forma de quê? De um anjo. E quando Josué vai derrotar a cidade de Jericó, antes um pouquinho, quem aparece para Josué? O príncipe dos exércitos, quem? Dos céus, na forma de um anjo, e pede para Josué que se calçasse os seus pés, porque o território era santo. Então nós entendemos, querido, dentro da simbologia bíblica, que o título dado a príncipe do reino da Pérsia se refere a Satanás, e a Miguel se refere a quem? A Jesus Cristo. Agora, entendido este pano de fundo, voltemos para Daniel capítulo 10. Daniel 10. Agora sim nós entendemos por que houve um conflito. E vamos dar continuidade para entendermos por que Satanás impediu Gabriel de se achegar a Ciro e a Daniel por 21 dias. E porque o próprio Jesus teve que vir e derrotar a Satanás naquela batalha, para que então as coisas fossem resolvidas. Nós já entendemos que Daniel 10 fala de 2 poderes em conflito: o poder de Cristo e o poder de Satanás. É um conflito cósmico, certo? Pois bem, olha que detalhe interessante. Nós já estudamos isso, estamos relembrando e vamos entender o porquê. No ano 539 a.C., no dia 13 de outubro, Ciro, ou
seja, os médios e os persas haviam derrotado qual império? O Império Babilônico, certo? Estão de acordo? Nós já estudamos esse detalhe. Então, neste ano, Ciro ele toma posse do Império Babilônico. E a Medo-Pérsia chega à hegemonia mundial dos impérios. Pois bem, mas há um detalhe interessante. Em Daniel 9, é mencionado que o profeta Daniel estava estudando um livro. Qual livro? O livro do profeta Jeremias. Abra sua Bíblia, Jeremias 25, verso 11. Nós estamos juntando, queridos, as peças do quebra-cabeça para entender um detalhe já já. Jeremias 25, 11. Um pouquinho para trás de Daniel. Volta um pouquinho o livro de Daniel, Ezequiel e chegaremos então a Jeremias 25, verso 11. Pois bem, aqui está escrito: toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão o rei da Babilônia quanto tempo? 70 anos. Olha que interessante. Voltando um pouquinho o slide, para você entender um detalhe. Ciro derrota a Babilônia em 539, ok? E o capítulo 10 diz assim, ó, no ano terceiro de quem? De Ciro. Então que ano era? 536. Deu para entender bem? Porque antes de Cristo era de forma decrescente que se contava o tempo. Se Ciro derrota a Babilônia em 539, e Daniel está dizendo que foi no ano terceiro de Ciro que ele teve essa visão, então é o ano 536. Ok? Certo? E agora Daniel, capítulo 9, ele está estudando Daniel, o livro de Jeremias, e Jeremias 25, verso 11, diz que o cativeiro babilônico duraria quanto tempo? 70 anos. Olha que interessante. E o cativeiro babilônico se deu no ano 605. Foi no ano 605 que Nabucodonosor invadiu a Babilônia pela primeira vez. E levou cativo o povo judeu. Então, olha, se você fizer a conta aqui, o professor Marcelo está aqui para nos dar a conta exata, né? Se você fizer a conta, no ano 605, a 536 e 535 dá quantos anos? Quem quer fazer a conta aí? Dá 70 anos. Compreende bem? Então, no ano terceiro de Ciro, que dá o final do cativeiro certinho, Daniel tem essa visão. E ele fica 21 dias orando, chorando, amargurado de espírito, perturbado. Por que Daniel estava perturbado, preocupado entre o ano 536 e 535? Porque já era o fim do cativeiro babilônico. Já havia dado 70 anos de escravidão. Compreende agora? E o povo judeu precisava voltar para a sua terra. E Daniel estava estudando o livro de Jeremias, e no capítulo 9, que nós já passamos, ele orava a Deus, pedindo para que Deus cumprisse a sua promessa de libertar o povo judeu do cativeiro, porque o cativeiro já estava acabado, certo? Porém, Babilônia invadiu Jerusalém quantas vezes? 3 vezes. A primeira em 605, a segunda para conter uma rebelião no ano 597, e a terceira no ano 586. E no ano 586 é que o templo é destruído, o templo de Jerusalém é destruído. Agora um detalhe interessante: o povo judeu ficou cativo quanto tempo? Afra, quanto tempo o povo judeu ficou cativo em Babilônia? 70 anos. Agora uma outra pergunta: quanto tempo o povo judeu ficou sem o santuário? 70 anos também. O cativeiro durou 70 anos. Babilônia, do ano 605 ao ano 536. Mas o santuário ele foi destruído em que ano? 586. E o santuário só foi reconstruído 70 anos depois deste ano aqui. Então, os 70 anos de cativeiro, eles não coincidem com os 70 anos que o povo judeu ficou sem o santuário. E nós vamos entender um detalhe. Daniel estava orando para que Deus cumprisse sua promessa. Qual promessa, querido? Que o povo voltasse do cativeiro para onde? Para Jerusalém, e que o povo reconstruísse o santuário e a cidade de Jerusalém. Compreende o detalhe? E aí entra Satanás para impedir a reconstrução do santuário.
Por quê, querido? Olha que detalhe interessante. Abra a sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras é um livro pequenininho. Ele é antes do livro de Jó, tá? Esdras, capítulo 3. Capítulo 4, perdão. Esdras 4, versos 4 também. Página 336, para quem tem uma Bíblia parecida com a minha. Esdras 4, versos 4. Olha o que diz esse texto. Se você pegar desde o versículo 1, diz que os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltavam do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Diz o verso 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Olha o que eles fazem. Diz o verso 4. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles, diz o verso 5, conselheiros para frustrar o seu plano, todos os dias de quem? De Ciro. E tem mais alguns reis, mas vamos parar aqui. Agora nós entendemos por que Daniel orou 21 dias. O tempo em que Daniel tem a visão do capítulo 10 é o mesmo tempo de Esdras 4. É o mesmo tempo que o povo judeu volta e está reconstruindo o templo, e este povo, inimigo do povo judeu, impede a reconstrução do templo. Eles alugam conselheiros para dizer falso testemunho a Ciro. E quem foi que instigou esses adversários do povo judeu? Satanás, que é identificado na profecia como príncipe do rei da Pérsia. Ele estava influenciando a mente de Ciro, para que Ciro não assinasse o decreto que dava autonomia ao povo judeu para reconstruir a cidade e também o templo. Compreende? E aí o anjo Gabriel vem para lutar contra Satanás, para deixar Ciro escolher de livre e espontânea vontade, não sendo influenciado. E aí em 21 dias, o anjo de Deus luta contra Satanás. E aí o próprio Jesus desce do céu e fala assim: aquieta-te, Satanás, deixa Ciro escolher por si só. E aí Satanás arreda o pé, que contra Jesus ele não pode. E aí então, ao final dos 21 dias, o que acontece? Ciro, de livre e espontânea vontade, ele assina o decreto, deixando o povo judeu tendo a autonomia para reconstruir a cidade e o templo. Entendeu por que agora o contexto do capítulo 10, o princípio do capítulo 10, por que Daniel estava chorando, por que Daniel estava em pranto, por que Daniel estava orando? Porque Satanás não queria que a cidade de Jerusalém fosse o quê? Reconstruída. Satanás não queria que o povo judeu voltasse para Jerusalém. E Satanás não queria que o templo fosse o quê? Reconstruído. E por quê? Porque ele não queria que o povo judeu voltasse para Jerusalém. Porque ele não queria que o templo fosse reconstruído. Porque ele sabia que era da descendência do judeu que nasceria o Messias, o Cristo. Porque ele sabia que o santuário, a reconstrução do santuário, ela tipificava o plano da salvação. Ela tinha a ver com o sacrifício de Jesus, ela tinha a ver com a intercessão de Cristo no santuário, ela tinha a ver com a minha e a sua salvação. Por isso ele não queria, por isso ele influenciou a mente de Ciro. Compreende os detalhes? Mas o templo ele foi reconstruído e toda a vida do povo judeu era centralizada no que, queridos? No santuário. E por quê? Olha esse detalhe, esse desenho. Todas as peças que tem aqui no santuário. Aqui é chamado de pátio. Aqui é o altar. É chamado altar do holocausto. Esse altar do holocausto, ele simboliza a cruz do Calvário, onde Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. Depois do altar do holocausto, no pátio, aqui pequenininho, não sei se dá para você enxergar, há uma bacia com água, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, para entrar aqui na casa, que é chamada de santuário, ele tinha que se lavar. Esta bacia, ela simboliza o batismo. Jesus foi batizado na terra. Ela também simboliza o meu e o seu batismo. E ela simboliza também o lavar,
regenerador do Espírito Santo, tirando os nossos pecados. Agora, entrando no lugar santo, mudando a imagem, para você entender, no lugar santo, aqui ainda é o pátio, no lugar santo, que é o primeiro cômodo da casa, que é chamado lugar santo, do lado direito, há uma mesa com 12 pães, simboliza duas coisas, simboliza que Deus, ele providenciaria um mantimento a cada um dos seus filhos, pão temporal, mas também simboliza que é Deus que nos sustenta espiritualmente. Do lado esquerdo do lugar santo, há um castiçal de 7 lâmpadas, simboliza que Jesus é a luz do mundo, que é Ele que ilumina a nossa vida, simboliza a palavra de Deus, que é luz para as nossas vidas. Compreende, querido? Que tudo o santuário tem a ver com o plano da salvação, que tudo o santuário mostra o cuidado de Deus pelo seu povo. Por isso Satanás não queria que o templo fosse reconstruído, por isso ele lutou para impedir. E entrando no lugar santo, que é no Santíssimo, que é o segundo compartimento da casa, assim dizendo, antes, aliás, perdão, ao altar de incenso, que simboliza a justiça de Cristo e as orações dos santos. E lá no lugar santíssimo há uma arca contendo os 10 mandamentos, e sobre a arca há uma tampa que é chamada de propiciatório. E sobre esse propiciatório, ali era manifestada a presença de Deus, que é chamado na língua original hebraica de Shekinah. Agora, você consegue perceber que desenho forma essas peças? Qual é o desenho que forma ali? É uma cruz. E de fato, cada peça, cada utensílio do santuário, ele era posto dessa forma. Se você ler o livro de Êxodo, capítulo 34 até o capítulo 40, você vai ver. Todas as peças do santuário, de fato, elas eram colocadas nesse sentido. E elas formavam uma cruz, porque tudo que acontecia no santuário era uma previsão da cruz de Cristo. Ela apontava para o sacrifício de Jesus no madeiro. E o diabo não queria que o santuário fosse reconstruído, porque ele não queria que nenhum ser humano tivesse a visão de que Jesus um dia viria para morrer, para salvá-los. Olha que interessante. Então tudo no santuário tipificava o sacrifício de quem? De Jesus. Tudo no santuário tinha a ver com o sacrifício de Jesus. O cordeiro simbolizava o sacrifício de Jesus. Cada peça de santuário tinha a ver com o plano da salvação. Olha que interessante. Mas Miguel venceu a Satanás. E assim o povo pôde reconstruir o templo, reconstruir a cidade e voltar para Jerusalém. E ali então, quando reconstrói o templo, olha o que acontece em Esdras. Ainda no livro de Esdras, capítulo 3, versos de 10 até o verso 13. Estou lembrando a você que o templo havia sido destruído no ano 589 e ele foi reconstruído. O primeiro templo foi construído por Salomão e era magnificente, era maravilhoso, lindo, mas foi destruído. Diz o verso 10. O templo foi reconstruído. Verso 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar o Senhor, segundo a determinação de Davi, rei de Israel. E o verso 11 diz assim, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças a quem? Ao Senhor. Verso 12, porém muitos dos sacerdotes e levitas, e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, que casa, querido? O templo de Salomão havia construído, e que Nabucodonosor havia destruído no ano 589. Muitos desses que foram levados para cativeiro, que viveram 70 anos de cativeiro, e que voltaram do cativeiro, e que viram o templo ser reconstruído. Olha o que acontece com esses, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa, porque eles compararam o primeiro templo que eles viram, que eles vivenciaram com o segundo, e viram que o segundo não chegava aos pés do primeiro, em beleza, entendeu bem? Em esplendor. Mas havia um outro grupo, está no final desse verso,
pois o povo jubilava com tão grande grito, que as vozes se ouviam de muito longe. O que aconteceu? Misturou-se uma voz de choro com voz de alegria, porque ali havia dois grupos. Ali havia um grupo que havia passado todo o cativeiro, que conhecia o primeiro templo que foi destruído por Nabucodonosor, que quando agora vê o templo ser reconstruído, fica triste, porque esse templo não chega aos pés do primeiro. Mas ali havia um segundo grupo que havia nascido durante o cativeiro babilônico, que não havia conhecido o primeiro templo, nunca tinha ido para a cidade de Jerusalém, e agora eles estavam felizes, eles iam conhecer a terra de seus pais, eles iam poder sacrificar pela primeira vez no templo, e ali uns riam, uns se alegravam e outros choravam. Imagine a cena, alguns chorando e outros rindo, e no meio de choro e riso, o que acontece? Se levanta o profeta Ageu, capítulo 2 de Ageu, por favor, queridos, para frente um pouquinho, para frente do livro de Daniel, né? Assim dizendo. Olha o que diz: no meio desse choro e riso, dessa alegria e lágrima, levanta-se o profeta Ageu. E o que Ageu diz em seu livro? Ageu capítulo 2, versos 7 ao verso 9. Está escrito assim o verso 7. Página 621. A quem tem uma Bíblia parecida com a minha, né? Página 621. Ageu 2, versículo 7. Está escrito: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Eu não sei se tem alguém aqui com a Bíblia, com uma tradução diferente, mas há uma outra tradução que diz assim no versículo 7. Eu vou ler de novo, quando chegar na parte, eu vou dizer. De repente tem alguém com a mesma tradução. Farei abalar todas as nações, e de repente virá em seu tempo o desejado de todas as nações. O que Ageu está profetizando? Porque no versículo 9, ele diz que a glória desta segunda casa será maior do que da primeira, sendo que a primeira casa era mais bonita do que a segunda, porque o próprio Jesus pisaria no santuário quando ele viesse, e de fato ele veio. O próprio Jesus entrou no templo que foi reconstruído aqui. Por isso Ageu está dizendo: a glória da segunda casa será maior, porque o próprio Deus pisará no templo. Não será mais um símbolo das peças, como nós vimos, mas será em pessoa. Olha que benção. Então Ageu estava consolando o povo que estava chorando, dizendo: não precisa chorar, pois esse segundo templo será mais glorioso. Não a sua beleza física, mas porque o próprio Deus pisará nele. Porque o diabo não queria que o povo voltasse para Jerusalém? Porque o diabo não queria que o templo fosse reconstruído? Porque ele sabia de tudo isso. Ele sabia que o próprio Jesus viria. E mais, além do próprio Jesus vir, olha o que diz o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, verso 4. É Novo Testamento. Depois de Coríntios. Gálatas 4, versículo 4. Olha o que diz Gálatas 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha que interessante. A Bíblia está dizendo o seguinte: o templo foi reconstruído, o povo pôde voltar a sacrificar no templo, prefigurando a vinda de quem? Do Messias. E vindo o tempo exato, e vindo o momento certo, Deus enviou quem? Seu Filho, nascido de mulher, que nós conhecemos da Virgem Maria, para cumprir a profecia de quem? De Ageu, para cumprir-se todo o ritual do santuário. Queridos, por hoje é só. O que nós aprendemos disso tudo?
Nós aprendemos disso tudo, que Deus tem um carinho muito especial pelo seu povo, que Deus está no controle da história, que ainda que Satanás lute para jogar os planos de Deus por terra, Deus está no controle da história. Ainda que as forças satânicas deste mundo pareçam ser mais fortes, Deus é maior. Ele mostrou isso quando o próprio Miguel veio e derrotou a Satanás. Deus é maior, querido, na minha e na sua vida também, se nós permitirmos. Os planos de Deus nunca vão falhar. Os planos de Deus nunca vão encontrar tardança. Vida a plenitude dos tempos. Sabe o que quer dizer a palavra plenitude dos tempos? Ela quer dizer momento certo, momento exato, sem passar e sem faltar, na hora exata, no dia que tinha que ser, na hora que tinha que ser, no momento que tinha que ser. Jesus nasceu. No momento exato, Ele morreu na cruz. No momento exato, Ele ressuscitou. No momento exato, o céu vai se abrir e Ele vai voltar. Na plenitude dos tempos Ele vai vir, na hora exata. Então confie nos planos de Deus. O capítulo 10 de Daniel nos mostra que há sim um conflito entre o bem e o mal, mas ele também nos mostra que Deus já saiu vitorioso desse conflito. A irmã Evelyn vai louvar a Deus. Se você quer sair vitorioso do conflito entre o bem e o mal, coloque-se em pé, enquanto a irmã Evelyn louva a Deus. Se você quer confiar nos planos de Deus, que são planos infalíveis, porque Deus sempre vence, coloque-se em pé enquanto a irmã Evelyn louva a Deus.
Transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Transborda este de poder, eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Sabe qual é o tempo hoje? Hoje é o tempo de se entregar a Cristo. Porque chegará o tempo em que Ele virá, não tardará. Mas hoje é o tempo de se entregar a Cristo. Deixar que Ele transforme a nossa vida. Que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 3, que nós somos santuário de Deus. Deus quer habitar em nós, na minha e na sua vida. O santuário terrestre foi destruído. Mas Jesus quer habitar nos nossos corações, pela fé. Pela fé nós podemos receber a presença de Cristo. E um dia, querido, muito em breve, nós vamos ver Jesus face a face e habitar com Ele pessoalmente. Mas nós precisamos hoje aproveitar o tempo de se entregar a Cristo. Oremos. Pai amado, nós agradecemos porque o Senhor está no controle de toda a história. Agradecemos também porque o seu poder é maior em nossa vida. Nós precisamos apenas tomar uma decisão. É que o Senhor nos transforme. Permitir que o Senhor entre em nossa vida e se apodere de nós. E mude nossos corações. Aceitar as condições que o Senhor impõe para as nossas vidas. Nós sabemos que a vitória é certa. Aparentemente ela demora, mas os seus planos não conhecem tardança. É que nós somos apressados às vezes. Mas nos dê paciência, nos dê confiança em teus planos, pois a Bíblia garante, com toda a certeza, que no final, todos aqueles que confiarem em teus planos serão vencedores. Amém. Nós queremos ser vencedores. Por isso nós queremos colocar nossas vidas em tuas mãos. Nos ajude, Senhor Deus, a tomarmos decisões do teu lado. Nos ajude a largarmos daquilo que nos impede melhor de servir. Nos ajude, Deus, a sacrificar aquilo que está acabando com a nossa fé. E nos ajude, ó Deus, a crescer espiritualmente na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Dê uma semana abençoada para cada um de nós. Que nós não nos esqueçamos de Ti nenhum minuto, nenhum dia desta semana. Que domingo que vem nós estejamos aqui para mais uma vez recebermos Suas bênçãos espirituais através da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês.